amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Muito bom dia, espero que todos tenham tido uma ótima semana e estejam tomando gosto pela Bíblia, bem explicada, profundamente explicada, mas espero inteligível para os telespectadores. Existem livros especializados em história de Israel. Agora, infelizmente, em português você conhece alguma coisa? Recentemente tem se traduzido coisas boas Você é capaz de citar autores italianos. Tem o Romano Pena. Muito bom, mas ele não História trata do Antigo Testamento. Não, mas tem um dele agora recente. Tem o Jean-Louis Scar, que traz, mas é um pouco mais resumido, sobre temas, sobretudo do Pentateuco, né? A Bíblia, para quem não conhece nada, ou pouco. Porque também, padre, esses livros que tratam da história de Israel, na sua grande maioria, é fruto de um trabalho conjunto de vários autores que se reúnem. E bem posterior. E bem posterior. E são catatais, né? São livros de 600, 700 páginas. Mas são vários livros. Eu conheço diversos, mas, honestamente, em português, o português é pobre na teologia e na Sagrada Escritura. Eu não conheço nada na nossa língua que seja do nível deste programa aqui. E por falar em nível, você acha que o nosso nível está bom ou está... Eu diria que o nosso nível, conforme ouço de alguns telespectadores nossos, é um pouco diferenciado. Não é o popular, de certo que não, né? Também reconhecemos que o nosso objeto de estudo não é tão simples assim, né? Agora nós estamos nas sendas da história de Israel. E história por si só é complicada, não é tão fácil, né? Sabe, padre, matemática é fácil? Claro que não. Física é fácil? Também não. Alemão é fácil? Muito pior. O russo é fácil? Claro que não. Só história de Israel tem que ser fácil? Exatamente. Exatamente. Está vendo? Nós temos que... Eu não posso dar aquilo que se ensinava há 40 anos atrás. Não posso. Eu tenho que seguir a orientação de bons exegetas, inclusive católicos. Tem exegetas protestantes sérios também, das igrejas da Reforma, lá na Europa, e tem livros mais populares, não é? Mas eu acredito que não seja este o nível do nosso programa. Sobretudo aqueles livros que tratam de círculos bíblicos, né? De leitura orante da Palavra de Deus, da Léxio Divina, um tema até que nós já trabalhamos aqui em programas anteriores, mas vale esclarecer para o nosso telespectador que a nossa leitura, ela tem um pressuposto exegético, e depois ela vai à teologia, e de quando em quando a gente entra na catequese, na pastoral, né? Bem, uma pergunta-chave. Agora que sabemos como o passado foi reconstruído, num terremoto, vamos usar a imagem do terremoto. O que acontece? A grande maioria de tudo é destruída. Exatamente. Arrasada. Algumas casas têm muitas rachaduras, mas ainda podem ser reconstruídas. E 3, 4, 5 ficam em pé. Há mortos, há feridos. Pois é. É a partir desses terremotos todos, um grupo de deportados e repatriados constrói o seu passado.
De onde veio Abraão? Segundo o texto bíblico, de Ur dos Caldeus. Foi na Caldeia que se deu o exílio. Foi na Caldeia que estavam os exilados. Abrão é uma retroprojeção para o passado dos seus inícios. Só que, para construir os inícios, eles tinham que ter um olho lá no distante passado e um olho no presente. Abraão é um tipo, digamos, ecumênico. Ele é bem falado em todas nas 13 grandes religiões. Não, ecumênico, a época em que o texto foi escrito. Sim. Ele não entra em choque com as outras nações. Está vendo a imagem que se devia ter de Abraão? No fundo, eram os judeus pós-exilados, voltados, repatriados, que, na figura de Abraão, não queriam problemas com as nações vizinhas. É o protótipo de judeu, é o universalista, é aquele que, porque caminhou, né? Caminhou muito Abraão, foi em muitos territórios. Pois é, mas nunca entrou em choque com ninguém. Com ninguém. E aí, a figura era apta, perfeitamente apta, a representar não apenas o passado, mas o judaísmo atual deles, das circunstâncias em que eles viviam. O padre, e também Abrão traz em si o aspecto do ser peregrino, né? Caminha, e desse modo, nenhuma terra e nenhuma localidade poderia dizer que Abraão é nosso. Quer um exemplo? Abraão é desapegado. Quando chegam no texto bíblico a Palestina, a Israel, o futuro Israel, Canaã, há uma luta entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E o Abraão bíblico que diz: não haja discórdia entre nós dois. Olha para a terra, norte, sul, leste, oeste. Escolhe a que você quiser. Ló, que não era bobo, escolheu a melhor parte, a Transjordânia, as terras férteis, por estarem vizinhas ao Rio Jordão. Ló quem é? É o antepassado, é o ancestral mitológico, judeu mitológico, dos vizinhos da Transjordânia. Tá vendo? Então nós queremos paz com vocês. Por quê? No ciclo de Abraão, todos os povos circunvizinhos estão emparentados. Quem foi o tio de... Bem, vamos dar o nome direto. Labão. Aonde no texto vivia Labão? No Nordeste. Perto de Damasco. Ele é parente de Abraão. E ele recebeu um dos patriarcas, foi o Jacó, e Jacó saiu de lá muito bem carregado, inclusive. Está vendo como era interessante? E tudo ao mesmo tempo em que construiu o passado, olhar o presente. Ô padre, mas se a gente caminha por aí, Abraão ele vai reunindo nestes capítulos, né, do 12 ao 25, que se fala dele, todos os predicamentos positivos. Ele é peregrino, ele ouve a voz de Deus, ele levanta altar, ele é amigo de todo mundo. Só que não é um semideus, como as lendas dos povos circunvizinhos,
pagãos, é um simples camponês, um lavrador da terra e cultivador de gado, de um vaqueiro, nem vaqueiro não era, gado miúdo ou gado médio. Teve os seus pecadinhos, Ele mentiu, teve né? as suas mentirinhas. Disse que a irmã era mulher dele. Pois é. Está vendo? Na reconstrução do passado, contrariamente à dos povos circunvizinhos, não colocaram divindades, nem heróis semideuses. Colocaram pessoas de carne e osso, com as suas virtudes e com os seus defeitos também. Vamos fazer um intervalo. Aí com Abraão, que, padre, as três grandes religiões universais, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, veneram muito Abraão, pai Abraão. Bom, mas isso já é pós-bíblico, né? Não, sobretudo para o Islã. Sim, sim. Mas a questão é, por que as três grandes religiões têm necessidade de beber? O judaísmo, Bom, nós já estamos vendo. a respeito do Islã, eu não posso dizer outra coisa, a não ser que Maomé esteve em contato com judeus e cristãos também, antes de fundar a própria religião. Ele esteve em contato. Havia judeus na Arábia, naquele tempo, havia. Uhum. Com relação aos judeus, é figura importante, e nós cristãos recebemos a herança do irmão maior, do irmão primeiro, né? Que é o Israel, o Antigo Testamento. Agora, não é possível ler uma história completa de Abraão. É por isso que eu prefiro chamar ciclos, porque uma história está costurada na outra e não há sequência e não há lógica. A prova disto é que você pode pegar qualquer texto a respeito de Abraão e fazer dele a primeira leitura na liturgia. Ninguém lhe perguntará o que veio antes e o que virá depois. Você pode fazer a mesma coisa na história de Santa Teresinha? Não, porque ela tem enredo. Porque um capítulo vai puxando o outro, né? Pois é, mas o ciclo de Abraão é composto de unidades independentes, criadas algumas, talvez uma outra antes do exílio e diversas durante e após o exílio, e costuradas literalmente entre si. Aí você tem uma figura de um Abraão absolutamente incompleto, mas para os judeus o suficiente para eles mostrarem o passado. Nós descendemos de um camponês, um criador de gado de porte médio. O nosso passado é simples, o nosso passado não é grandioso e, sobretudo, humano. Deus trata com seres humanos. Isto cada um pode tirar de uma leitura qualquer que faça de qualquer texto do ciclo de Abraão. O ciclo de Abraão, ele está em... Diversas unidades o compõem, mas unidades independentes. Sim. Aqui na questão sistematológica, ele está entre os capítulos 12 e 25. 12 e 25. Então, se essas unidades, elas são tamanhas, significa dizer que muito provavelmente na hora de reeditá-las, elas sofreram muitas variações, não? Devem ter sofrido, Isso sobretudo na hora de costurar uma com a outra. Isso não fere o original? Nunca houve original.
Não, mas num certo momento houve um original, como que não? Um original apenas oral? Era uma vale tradição. lembrar, né, que estes testamentos, antes de serem devidamente escritos, eles foram oralmente comentados, né? Foram. E outra, não havia a perspectiva histórica como nós temos hoje. Não tinham esse instrumental. Este crivo científico de que histórico é aquilo que tem que ser provado, é aquilo que tem não lhes interessava isso também. Interessava a eles mostrar que a sua história, desde o início, foi guiada por Deus. Para isso, você pode fazer abstração dos fatos históricos. Dou um exemplo. Por que o reino de Israel foi destruído? Depende, né? Por quê? Porque pecou contra o Senhor, porque foi desobediente. Um historiador jamais dirá isso. Tá, entendi. Mas o texto religioso fala não mais querer. Um historiador dirá, ele foi devorado por uma superpotência. O profeta não vê isso. O profeta vê um castigo. Então o senhor está me dizendo que vai depender sempre, a leitura, a interpretação vai depender sempre do olho de quem o lê, o fato. Não. É isso? Do olho de quem lê, não. Livre exame, não. Mas, tirando sobretudo a mensagem religiosa que o texto traz. E que os especialistas comentam entre si e nos grandes livros que saem a respeito de Gênesis e do Pentateuco em geral. Muito bem. O que mais podemos falar sobre o ciclo de Abraão? Não, sobre o ciclo de Abraão, agora seria o caso de ler. Eu não acredito que devamos ler aqui do capítulo 12 ao capítulo 25. Não, o que nós podemos fazer é depois ver textos mais importantes, se podemos classificar. Textos escolhidos. Escolher algumas narrativas para, de para repente, aprofundar. Passar um pouco de perspectiva exegético-teológica para as pessoas. Né? Sim, isto pode ser feito. Mas alguns textos apenas. Não, né? alguns, porque... Não vamos ficar aqui, porque senão até o fim do ano... São 3 os patriarcas. Abraão tem 12 capítulos. Depois Isaac... Agora fica mais fácil. Sim. Agora fica mais fácil entender a era patriarcal. Agora, a pré-história de Israel é isso aí. É isso aí. A pré-história. E ela vai até o surgimento das monarquias, que surgiram de baixo para cima por volta de 1150 a.C. Mas antes do surgimento das monarquias, houve a época dos juízes. A época dos juízes... O início, aquelas monarquias não vieram do nada, de repente. Deve ter havido um início. O senhor se enquadra naquela categoria de exegetas que não vê como livros históricos os livros de Samuel, que trata que trata dos juízes. Não, a própria obra dos juízes, né? Estes livros... O livro é uma obra deuteronomista. Que não devem ser lidos no crivo histórico. Não dá para... Eles têm algum fundamento histórico, alguma coisa histórica tem. Mas, repito, o importante para eles não era a história. Sim. Mas do ponto de vista lógico... a história religiosa. Só. Do ponto de vista lógico, é concebível entender que entre a era patriarcal, a era da libertação, com Moisés, etc., até a era da fundação da monarquia, tinha que ter a época dos juízes. É a pré-história. Tudo isso é pré-história de Israel. Até a época dos juízes? Até as monarquias. Porque então, a época dos juízes também. Nunca vamos dizer com seriedade o que é histórico no livro dos juízes. Certamente, aquelas monarquias não surgiram da noite para o dia. Houve
um momento de início, de aglutinação, Assentamento. que chamamos era dos juízes. Olha, como é o que cria uma tribo? O que faz com que uma tribo exista? Reunião de pessoas. Ó. Reunião de quem? Em primeiro lugar, nós temos Clã. a família. A família. A família. Que Em quando segundo lugar, O nós clã. temos uma reunião de famílias, Que é um chamamos de clã. clã. Em terceiro lugar, vem a tribo, que é um conjunto de clãs. E em quarto lugar vem o povo. E em quarto lugar vem a monarquia, mais tarde. O povo já estava aí, mas ainda se fazendo. Então tem lógica se fazendo essa. Olhando para a história desse modo, tem lógica. Quer né? dizer, as fases. monarquias foram criadas. Elas não surgiram do nada, nem miraculosamente. Não é? Mas eram clãs que pouco a pouco se foram dando as mãos. Escuta, eu tenho falta de sal. Você pode me emprestar um pouquinho de sal? Você tem uma panela. Pode me emprestar uma panela? Assim se formam clãs. Entende? Eu tenho uma filha em casamento, você tem um filho. Não quer fazer. Antigamente era assim. Não quer você fazer seu filho casar com a minha filha? Pronto, se forma um parentesco. E que nos primórdios tinha. E até o momento em que tribos, em que clãs se reuniram em tribos, e essas tribos passaram a ter um governo central. Aí sim a monarquia. Monarquia. E aí começa a história propriamente dita. Ainda com certas lacunas, né? Mas a história propriamente dita começa aí. Muito bem. Nós temos E que assim, finalizar padre, mais uma vez, não é? No próximo programa nós vamos tratar de algumas narrativas mais específicas. Você sobre as Abraão. escolhe? Sim. Mas Posso escolher umas duas no ciclo de pode Abraão? escolher 2, 3. Porém, me diga antes do programa. Claro. porque- Para eu saber exatamente quais aquelas que eu devo Preparar. transmitir ao público. Tá bem? Pois não. Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus e até a semana que vem, se Ele quiser. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.